Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos dar continuidade aqui a mais um módulo. Esse curso está sendo desenvolvido, né, pela equipe da UFRN. E é um curso que vem agregar muito ao nosso processo de trabalho aqui no Hospital de Gera Trigueiro. Meu encontro com vocês hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre, na verdade, a professora Aline, né, já veio falando um pouco sobre o processo de enfermagem, as etapas do processo de enfermagem. E aí, uma das coisas que foi vista no processo de enfermagem, né, que é a primeira etapa, que é justamente essa etapa de avaliação de enfermagem, onde a gente vai fazer, né, a anamnese do paciente, identificar quais são os fatores que levaram aquele paciente até chegar a aquele processo de internação, né? Então, esse encontro que eu vou ter com vocês hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde relevante para a prática, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Fernando Duarte, eu sou enfermeiro, sou servidor público e estou hoje lotado no Hospital Geseira Trigueiro, no setor da terapia intensiva geral, né? Lá no segundo andar. Então, muitas pessoas aí já me conhecem. Quem ainda não me conhece, é um grande prazer, né, estar dividindo essa oportunidade com vocês para aprendermos muito mais e aprendermos cada vez mais sobre o processo de enfermagem e sobre os registros de enfermagem, né? Então, basicamente, hoje, o que eu gostaria de conversar com vocês, ou trazer para vocês, ou apresentar para vocês, é sobre justamente os registros que nós temos. Então, nós temos registros de enfermagem que são baseados em teorias de enfermagem. Quando houve o processo de desenvolvimento dos nossos registros de enfermagem, houve-se a necessidade de entrelaçar, né, de correlacionar esses registros de enfermagem com uma teoria de enfermagem. E aí o que foi verificado, né? Esse processo de construção aconteceu juntamente com o núcleo sanguíneo do paciente. E aí, quando houve esse processo de construção desses registros de enfermagem, uma das teorias de enfermagem que mais trouxe relevância significativa para a construção, para a descrição de informações, foi a teoria de enfermagem das necessidades humanas básicas, de Wanda de Aguiar Horta, né? E aí, por quê? Porque Wanda de Aguiar Horta, ela consegue trazer na sua teoria de enfermagem as necessidades humanas básicas relacionadas à oxigenação, higiene corporal, alimentação, interação familiar, gregária, eliminações. Então, nós vimos que para um universo hospitalar, para dentro de um contexto hospitalar, levando em consideração que nós estávamos desenvolvendo um registro de enfermagem que pudesse aí nos auxiliar no contexto de evolução de enfermagem, registros, anotações. Então, houve a necessidade de relacionar, né, veio a calhar essa necessidade de relacionar a teoria de enfermagem das necessidades humanas básicas de Wanda Horton com o instrumento que nós estávamos utilizando dentro do nosso serviço, certo? Eu vou subdividir esse momento com vocês eu vou apresentar, na verdade, três instrumentos que são utilizados dentro do nosso contexto de registros de enfermagem, certo? Então, esse primeiro registro que eu vou trazer para vocês é um registro, é um documento, né, que é utilizado especificamente pelo enfermeiro, certo? E aí eu faço alguns adendos com relação aos registros de enfermagem, certo? Quais são os adendos que eu faço? Primeira coisa, tudo precisa ser descrito, certo? E tudo que é descrito, tudo que é descrito, informado, tudo que é registrado, existe um peso e existe também existe um contexto jurídico por trás, né? Eu preciso que vocês assimilem e lembrem-se que os documentos que nós temos dentro do nosso processo de trabalho, os documentos que nós temos dos nossos serviços, eles de fato são documentos. Então, sendo documentos, existe um valor legal. Então, esqueçam essa história que é apenas um papel onde a gente vai rabiscar e a gente pode fazer de qualquer forma, que não é bem assim. Eu digo muito a todo mundo, gente, vamos ter o máximo de cuidado com com esses registros, vamos anotar, evoluir aquilo que realmente é necessário e pertinente. Por quê? Porque possa ser que em algum momento a gente possa encontrar situações aí de judicialização. E aí, quando a gente entra no contexto de judicialização, o que está escrito e o que está descrito é aquilo que vai ser analisado e avaliado pelo tribunal, né, pelo juiz. Então, um documento, um registro de enfermagem desse, ele é um documento legal, né?
Então, todo documento legal não pode ter rasura, não pode ter grafite, não pode ficar passando marca-texto. Um documento oficial não pode ficar sem carimbo, né? A gente tem que lembrar que a nossa legislação, ela traz cada vez mais a necessidade do uso do carimbo. Ah, mas eu uso uma rúbrica, mas a gente precisa lembrar que rúbrica sem carimbo, ela não vai caracterizar quem foi o profissional que executou, né? Então, é necessário que a gente comece a se apropriar dos nossos documentos, dos nossos registros, porque todos eles são feitos realmente foram idealizados, né, para que a gente consiga ali garantir a nossa assistência, registrar a nossa assistência, mas também para que a gente possa ter uma continuidade do nosso processo de trabalho, certo? Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar para vocês, muitas pessoas já conhecem esse registro aqui, mas eu gostaria de apresentar esse registro que é a evolução do enfermeiro, né? Então, eu preciso lembrar que essa evolução ela vai ser subdividida em dois períodos, diurno e noturno, certo? Então, essa é o nosso registro do enfermeiro. E aí, como é que ele funciona, né? Então, inicialmente, ele é subdividido em caracterização de setor, onde aqui eu coloquei, hipoteticamente, né, o setor misto um de plantão lá esses dias recentes, e aí me inspirei no setor. Então, nós temos aqui a evolução do enfermeiro. Inicialmente, a gente coloca qual é o setor misto um, a data que aquele documento ele vai ser inicializado, né? E o leito, né? Coloquei um leito fictício, como o leito 30, que não existe ainda no misto um, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Logo em seguida, esse documento traz as precauções. Então, quais são as precauções que são colocadas aqui? Precauções por contato, né? Quando a gente fala em precauções, são as modalidades de isolamento. Então, se eu não tenho no isolamento aquele paciente, eu vou utilizar a precaução padrão. Mas eu posso também ter precaução para isolamento de contato, isolamento por gotículas, isolamento por aerosóis. E não é tão comum utilizar no nosso serviço de isolamento e vigilância, mas também uma modalidade de isolamento, certo? O próximo ponto que é colocado aí são as informações gerais do nosso paciente. O nome dele completo, né, que eu coloquei como Luciano Huck da Silva, o nosso paciente é fictício. Logo em seguida, a gente registra a data de nascimento do paciente, a idade desse paciente e também o sexo do paciente, certo? A gente também registra aqui a data de admissão no setor e no hospital de Isidro Trigueiro. Fernando, é necessário colocar essas duas datas? Sim, é necessário. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele chega, ele passou 3 dias no pronto-socorro, mas ele chegou hoje no seu serviço. Então, a data de admissão dele aconteceu há 3 dias atrás, mas no seu serviço ela aconteceu hoje. O diagnóstico médico também é um tópico muito importante que acaba sendo colocado nos nossos registros, né? Lembrando que esse documento é um documento em que apenas o paciente ele tem autorização para ter acesso, ou ele pode autorizar um terceiro a ter acesso, mas as informações elas são informações sigilosas. Então, não é porque o paciente não declarou que ele quer sigilo sobre o seu cuidado que as informações não serão sigilosas. Então, todas as informações são sigilosas, né? Eu preciso ter o máximo de cuidado para que outras pessoas não fiquem pegando nesses registros, e que fique realmente apenas a domínio sob o domínio da nossa equipe, né? Tanto a equipe de enfermagem, quanto a equipe médica, quanto também a equipe multidisciplinar. Logo em seguida, as comorbidades, se o paciente é hipertenso, se ele é diabético, se ele é coronariopata, se ele é um paciente que tem alguma doença renal crônica, se tem alguma doença autoimune, é importante que a gente deixe registrado nessas comorbidades, né? E aqui também existe a classificação de Fugulin, onde eu vou verificar, analisar o paciente e verificar se ele tem grau de dependência, se ele usa algum tipo de oxigenação, se ele precisa de apoio para se alimentar, se ele tem algum tipo de curativo, se ele tem algum tipo de sonda, e em cima disso o enfermeiro vai fazer a avaliação de Fugulin e vai caracterizar o paciente como paciente intensivo, semi-intensivo, alta dependência, cuidados intermediários ou cuidados mínimos, que isso é que os enfermeiros do Giseudo eles já têm domínio sobre esse processo de cuidado, né? Eu chamo a atenção de vocês para esses próximos tópicos. A profilaxia para TEV, a gente tem que lembrar que a TEV é o tromboembolismo venoso, e quando meu paciente não tem profilaxia para TEV, existe um risco dele desenvolver trombose e dele fazer também uma embolia, né? Então, o trombo, ele pode se formar nas veias profundas, nas pernas do paciente, né? Mas também pode surgir em outros lugares, mas comumente elas surgem nas veias profundas dos membros inferiores por causa de uma falha no funcionamento da bomba da nossa panturrilha, né? Do nosso músculo tríceps oral. E é por isso que é importante que seja estabelecido um protocolo para prevenção de TEV. Isso pode ser um protocolo mecânico ou um protocolo também farmacológico.
Então, eu posso fazer o quê? Estabelecer caminhadas, deambulação precoce, fisioterapia motora, mas também o médico pode verificar a necessidade de utilizar algum tipo de medicamento, como algum anticoagulante ou algum antiagregante plaquetário, né? Então, muitas vezes a gente acaba nos perguntando por que o paciente usa Clexane? Ele usa Clexane porque ele precisa realmente, eu vou usar o termo, deixar o sangue mais fino, né? Então, o Clexane ele vai fazer isso. O Clexane ele consegue deixar esse sangue mais fluido, e aí deixando o sangue mais fluido, o indivíduo não forma os trombos, né? E aí, a gente também pode utilizar ou anticoagulantes ou os antiagregantes plaquetários, como o AS, né? E assim por diante. Mas é importante que a gente sinalize na prescrição quando o indivíduo tem ou quando o indivíduo não tem. E se o indivíduo tiver oscilações em movimentações, né? Lembrando que qualquer pessoa que fique mais de 70% do seu tempo restrito no leito, ele é um candidato a ter um tromboembolismo venoso. É importante também que o enfermeiro verifique se está prescrito profilaxia para a prevenção de úlceras gástricas. Omeprazol, pantoprazol, Antac, Nexium, ranitidina. Essas medicações elas protegem a mucosa gástrica, levando em consideração que os nossos pacientes eles apresentam, eles têm um consumo de muitos fármacos, né? Muitos fármacos são prescritos para esse paciente. Então é importante que eles façam uso de algum protetor gástrico e aí a gente vai sinalizar para o médico prescritor que está acompanhando aquele paciente. Ó, a gente às vezes deixa um recadinho de grafite, ou então fala logo com o médico, doutor, o paciente está sem profilaxia para úlcera gástrica. E aí vamos entrar com alguma medicação, e a gente faz esse diálogo com o médico que estiver lá no horário, e a gente consegue aí ter um sucesso com relação à escolha da medicação que seja mais proveniente para esse paciente. Outro ponto importante são as alergias que o paciente tem. Se o paciente não tem, a gente informa que ele nega alergias, e se tiver, a gente deixa descrito ali no nosso, nas nossas, nos nossos registros de enfermagem, né? Outra coisa importante é que todas as informações elas serão coletadas no processo de admissão. Então, nessa admissão, a gente já vai perguntar se o paciente tem hipertensão, diabético, se ele tem alergia a alguma medicação, se ele já teve alguma internação clínica recente, se ele teve algum histórico de fratura, de lesão, de cirurgias, né, se ele tem metal no corpo, porque tudo isso vai ser importante para quê? Para que na hora em que houver a necessidade de alguma transferência, na hora que houver, o encaminhamento para ele realizar algum exame de imagem, essas informações já estarão registradas no nosso prontuário, certo? Logo em seguida, nós temos aqui uma aba muito importante, que é justamente o quê? A aba que envolve a segurança do paciente. Então, esse indivíduo está identificado corretamente, o leito está identificado, nós temos um documento próprio só para a identificação do leito, né? O paciente tem pulseira de identificação, então, no nosso protocolo de identificação do paciente, a pulseira de identificação, ela foi estabelecida como um dos critérios para identificação correta do paciente, né? No momento, nós não estamos confeccionando, mas o núcleo de segurança do paciente está aí tentando, aos trancos e barrancos, trazer alguma estratégia para voltar ao uso da pulseira, né? Outro elemento importante também são as grades, se elas estão elevadas ou não. Se não estiverem, a gente, né, trabalha com o processo de educação em saúde para que a equipe fique ciente que as grades precisam ficar elevadas. A gente também educa os pacientes e os acompanhantes também. É necessário fazer a avaliação da escala de Morse para identificar se o paciente tem alto risco, risco moderado ou risco leve para queda. Se houver situação de queda no hospital, essa queda tem que ser notificada ao núcleo de segurança do paciente para que a gente possa investigar quais os fatores e as causas que levaram esse indivíduo a ter uma queda. Existem bombas de infusão? Se existem, elas estão identificadas, sim ou não se aplicam, né? Bomba de infusão é muito importante, principalmente na UTI, né? Nós temos a UTI térreo, nós temos a UTI do misto 4, nós temos a UTI geral, e nós temos também muitos pacientes que fazem medicações, né, em bomba de infusão dentro da enfermaria. E é importante que essa bomba de infusão ela fique sinalizada, fique identificada, né? Ah, eu não tenho nenhum material específico para isso. Não se preocupe, pegue uma fita adesiva, pegue um papel, cole o nome o nome de que aquela bomba está sendo destinada, se é dieta, se é para alguma medicação, se é para hidratação, e ela fica sinalizada junto com o paciente. Um outro elemento muito importante que existe na nossa evolução de enfermagem são os dispositivos invasivos. Se o paciente tem, é importante que a gente registre se ele tem ou não, qual é a via de acesso, e uma coisa muito importante, nós estamos pecando muito, é justamente em quê? Nas datas desses acessos. Então, eu vejo muitas enfermarias na UTI que é feito inicialmente o registro daquele acesso, mas depois aquilo vai se perdendo. Então, é importante que as datas de inserção elas fiquem registradas. É importante também que, se o paciente ele usa
algum tipo de filme ou algum tipo de curativo, que isso também fique registrado. Para quê? Para que eu tenha a noção e para que eu tenha ali realmente a informação de quando é que aquele dispositivo ele foi inserido, certo? Nossa, meu paciente ele tem dreno, e aí a gente coloca como sugestão aqui, se o indivíduo ele tem dreno, se é Penrose, se é dreno de Blake, se é algum dreno de tórax, né? Se tiver, a gente registra qual é o local de inserção e também se aquele dreno ele está oscilante ou não, certo? A próxima etapa são os controles de infusão. É importante a gente registrar qual é o volume dessa infusão, qual é a vazão que está sendo colocada e qual é o tipo de soro. Se é um soro fisiológico, ringa simples, ringa lactato. Além disso, existem as drogas vasoativas também, que são muito utilizadas, né? A gente tem que lembrar que existem drogas que elas vão ser vasodilatadoras, que vão ajudar a reduzir essa pressão arterial, e drogas que são vasoconstrictoras, que vão ajudar a aumentar essa pressão arterial, como é o caso da noradrenalina, né? Então, essas drogas, elas precisam ter registros de vazões, porque qualquer oscilação de vazão é importante que seja feita aí o registro correto dessas informações, né? E esses controles de infusões são subdivididos em quê? Controles de hidratações, controles de drogas vasoativas, controles de pseudoanalgesia e também controle de curarização, caso o paciente esteja utilizando algum tipo de neurobloqueador. Caso ele tenha alguma reposição de eletrólitos, faz-se necessário que isso também fique registrado aí nesse controle de infusões. Por quê? Porque muitas vezes às vezes o paciente faz alguma hipotensão e o médico faz, abre o soro, abre o soro. Então, se eu abrir aquele soro, deixar aquele soro correr rápido, né? Mas se é uma etapa de soro que tem eletrólitos, então a gente não pode correr aqueles eletrólitos de forma rápida, porque pode causar algum distúrbio eletrolítico no paciente, né? Então, pense comigo aqui, um paciente que ele tem está fazendo reposição de KCl, né, reposição de potássio. Se a gente corre aquele soro rápido com KCl, existe o risco do paciente fazer algum tipo de arritmia cardíaca, né? Então é importante que a gente não deixe sempre registrado, na verdade, se existe alguma reposição de eletrólito sendo feito ali no soro. Como os nossos pacientes são pacientes que são muitas vezes desnutridos, pacientes que estão muitas vezes em situação de hipovolemia, de desidratação, muitas vezes acontece a necessidade de deixar prescrito nesses soros as reposições aí de algum tipo de eletrólito, certo? A gente vai dar sequência aqui às necessidades humanas que foram registradas, né? Nesse nosso registro. Bom, então, dando continuidade, né? Estamos falando aqui sobre os registros de enfermagem, e aí dentro do contexto das necessidades humanas básicas, né? Estabelecidas aí por Wanda de Aguiar Horta, nós temos as necessidades psicobiológicas, né? E aí, dentro do contexto de necessidades psicobiológicas, nós temos aí uma avaliação neurológica, que nós podemos fazer ela por meio da escala de Coma de Glasgow, ou por meio também da escala de sedação. Nós optamos, né, por utilizar a escala de Coma de Ramsay, mas alguns colegas médicos e enfermeiros também utilizam muito a escala de Coma de Haas, né, para avaliar o paciente. Lembrando que a escala de Coma de Glasgow nós temos um valor aí que vai de 3 a 15, e escala de sedação de Haas que vai aí de 1 a 6, né? Então, se o paciente não tiver sedado, a gente pode utilizar a escala de Coma de Glasgow. Se o paciente tiver sedado, a gente pode utilizar a escala de Ramsay. Nesse instrumento, nós também avaliamos o nível de consciência do paciente, para verificar se ele é um paciente vigível, né, se é aquele paciente que está alerta, que está de olho aberto, que contactua, se é um paciente que está agitado, se é um paciente que está um pouco sonolento, torporoso, ou obnubilado, ou se está comatoso, né, ou se está sobre algum tipo de sedação. Lembrando que nível de consciência e orientação são completamente diferentes. Então, meu paciente ele pode estar consciente ou inconsciente, ele pode estar também orientado, desorientado, né? E aí a gente sempre avalia se o paciente ele é alto, halo, crono-orientado. Se ele sabe quem ele é, se ele sabe onde ele está, se ele sabe em que tempo ele está. Então, nós também fazemos essa avaliação. Na avaliação neurológica, a gente também engloba a avaliação de pupilas para verificar se as pupilas estão isocóricas, ou seja, se elas estão iguais. As pupilas elas podem estar isocóricas,
ou seja, né, elas estão em tamanhos iguais, mas esses tamanhos podem ser pequenos ou eles podem ser grandes. Nós podemos ter pupilas aí, né, com midríase pequenininha ou com miose quando elas ficam grandonas, né? É necessário também fazer teste de fotorreação para verificar se o paciente tem ou não reação ao estímulo foto, né? Aí pode usar alguma lanterna, algum dispositivo aí que a gente consegue verificar se existe a contração e o relaxamento dessa pupila. Um outro ponto que é utilizado também para avaliação é a oxigenação, que também está dentro das teorias das necessidades humanas básicas de Van Horta, né? Então, se o paciente ele ventila espontaneamente, a gente tem que verificar se essa ventilação espontânea é por ar ambiente, se é por catéter nasal, se é por máscara de Hudson, ou se o paciente está fazendo uso de BiPAP, ou máscara de Venturi, ou o capacete de Helmet, que acabou sendo muito utilizado durante o período do Covid-19, né? Nós ainda utilizamos muito macronebulizadores, principalmente em pacientes que estão aí apresentando traqueostomia. Então, nós utilizamos macronebulizadores nesses pacientes também. Dentro do contexto da terapia intensiva, porém, a gente fala de UTI, né, mas nós temos muitos pacientes que estão aí nas enfermarias e acabam ficando entubados também. Então, quando eu tenho um indivíduo que ele está sobre suporte de ventilação mecânica, né, está em uso de alguma ventilação mecânica invasiva, eu preciso verificar se essa ventilação mecânica ela é invasiva ou não invasiva, se ela é por traqueostomia ou se ela é por tubo orotraqueal, né? O paciente estando sob ventilação mecânica, é necessário que a gente deixe registrado, então atenção, enfermeiros, né? É importante que a gente registre o modo ventilatório. Esse modo ventilatório pode ser um modo ventilatório assistido ou controlado, né? Então, o indivíduo ele pode estar sendo ventilado ele pode estar sendo ventilado por uma ventilação a volume controlado ou uma ventilação a pressão controlada, né? E o paciente também pode estar sendo ventilado a uma ventilação do tipo pressão de suporte, quando você tem uma maior participação do paciente dentro do contexto da ventilação mecânica, né? Então é importante que a gente verifique se tem sedação ou não, se o paciente está no modo um modo controlado ou um modo assistido, né? Para identificar aí quais são os níveis de resposta, para também determinar se o paciente tem drive neurológico ou não, né? Então, existe uma relação direta aí com o bulbo, que é o centro regulador da respiração. Então, se eu tenho um paciente que ele está utilizando ventilação mecânica e é um paciente que ele corresponde, né, às ventilações, ele participa das ventilações, é um paciente que tem um bom drive neurológico aí e que está participando do processo da ventilação mecânica também, né? Isso é muito bom porque a gente consegue ter melhores ajustes na gasometria arterial do nosso paciente. É necessário também avaliar a PIP do paciente, que é justamente a pressão expiratória final, é justamente uma pressão interna que faz com que o alvéolo não se colabe, né? Então, essa PIP, ela faz com que o alvéolo, na hora que tem a contração alveolar, ele não colabe completamente e ele realmente permaneça com essa pressão interna, que é para ele não fazer a telectasia. Logo em seguida, a gente avalia também a FiO2 do paciente, lembrando que a nossa FiO2 fisiológica é uma FiO2 de 21%, né, ou de 0,21. Então, os nossos pacientes, eles precisam andar para o que é mais fisiológico, né? Muitas vezes a gente não consegue por um comprometimento aí pulmonar que o paciente apresenta. Logo em seguida, a gente vai avaliar também a frequência respiratória do paciente, para caracterizar se ele está eupneico, taquipneico, bradipneico, se existe uma dispneia mesmo no paciente sob ventilação mecânica, e também é necessário registrar a saturação de oxigênio do nosso paciente, né? Na gasometria arterial, nós temos a relação PF, que fica registrado, né? Essa relação PF ela é de suma importância para identificar se o paciente vai ter necessidade ou não de ser pronado, né? Então, algumas literaturas trazem que valores de PF menor do que 150 ou a partir de 150 é necessário fazer a pronação, onde o paciente ele vai ficar com a barriguinha para baixo, né, decúbito ventral, para tentar recrutar melhor a ventilação do paciente em áreas mais profundas do nosso pulmão. É necessário verificar também se o paciente tem estímulo de tosse ou não, se é uma tosse presente, se está ausente, se é produtiva, como é que está o tórax, se tem alguma alteração, se é um tórax de barril, um tórax fundibiliforme, se é um tórax escavado, né? Isso é muito importante para que a gente consiga realmente aí verificar até condutas de fisioterapia, né, condutas de ventilação dentro desse nosso paciente. Um outro ponto relevante também que a teoria de enfermagem de Van da Horta traz é a avaliação cardiovascular, e a gente também vai fazer esse acompanhamento, né? Por meio de quê? Verificação de frequência cardíaca, de pressão arterial. Mesmo o paciente utilizando droga vasoativa, ele pode permanecer fazendo um quadro de hipotensão ou de hipertensão. Então é importante deixar isso registrado para quê? Para que a gente saiba
exatamente se a conduta está sendo feita de forma adequada, né? Então, a nossa metodologia é avaliar, reavaliar, avaliar e reavaliar, né? Então, eu fiz uma conduta, avalio. Fiz uma nova conduta, reavalio e verifico o que está acontecendo de melhor aquele paciente ou não. Além disso, é importantíssimo demais verificar pulsos periféricos, se o paciente está apresentando pulsos periféricos, se eles estão cheios, se eles são filiformes, se eles são assimétricos ou não, assim como analisar a perfusão periférica e a rede vascular. Para quê? Para saber se elas estão preservadas ou estão diminuídas, né? Com isso, também é importante a verificação de edemas do paciente. Lembrando que edemas exacerbados podem complicar a parte hemodinâmica do paciente. Então, se eu tenho um paciente que ele tem, por exemplo, um edema abdominal de grande extensão, esse edema de parede de abdômen vai comprimir víscera, que vai comprimir veias, que vai dificultar o retorno venoso, que vai complicar a via porta-hepata, que vai causar uma série de problemas no nosso paciente. Então, edema a gente tem que avaliar de acordo com o sinal de Cacifo também, de uma até 4 cruzes dentro do contexto da avaliação. Outro ponto muito relevante na nossa ficha de avaliação é o que? O acompanhamento da hidratação e nutrição do paciente. Esse paciente, ele está tendo perda de peso, esse paciente é um paciente que se alimenta corretamente, é um paciente que precisa de ajuda para se alimentar, ou é aquele paciente que não consegue comer, que tem inapetência, que tem dificuldade para deglutir, não consegue mastigar, ou está apresentando uma grande candidíase na boca, ou esofagite, ou uma cândida esofágica, né? Então, nossos pacientes do Hospital José Trigueiro, nós temos muitos problemas relacionados ao trato gastrointestinal por presença principalmente de fungos, né? Então, é importante avaliar para ver a necessidade de sonda enterais, né? Uma coisa muito importante é, sondas gástricas, elas foram feitas, produzidas para drenar conteúdo gástrico. Sonda enteral foi feita, produzida para alimentar o paciente, certo? Existem condições clínicas que o paciente vai precisar utilizar GTM. Então, o que é GTM? A gastostomia. É uma sonda que é inserida diretamente no estômago do paciente. Existe também um outro tipo de sonda chamada de jejunostomia, que o paciente vai ter uma sonda inserida cirurgicamente lá no jejum do nosso paciente, certo? No Gisela, nós também temos as dietas parenterais, que são dietas que são administradas diretamente na veia do paciente. E essas dietas parenterais, os micronutrientes são fornecidos para esse nosso paciente, certo? Além de verificar se o paciente tem uma boa aceitação ou não, nesse instrumento a gente também verifica se o abdômen tem alteração, se não tem alteração, se está flácido, se tem visceromegalias, se é um abdômen que ele é tenso, se é um abdômen que é rígido, se é um abdômen que tem na percussão. Por isso que é importante a realização do exame físico, né? Para verificar inicialmente a ausculta, se é uma ausculta com ruídos hidroaéreos presentes, ausentes, se está normofonéticos, hipofonéticos, hiperfonéticos, hiperativos ou hipoativos. Então, isso é muito importante para quê? Para que a gente consiga verificar se está acontecendo realmente um processo de absorção, se o indivíduo está apresentando aí uma alteração de peristaltismo do paciente, que pode caracterizar também diarreias, né? Por aí vai. E na UTI, a nossa grande preocupação dentro do contexto gastrointestinal é o ilho paralítico, né? Existem algumas condições clínicas que podem causar a formação do ilho paralítico, por isso que é importante fazer a avaliação abdominal, a ausculta, nesse nosso abdômen do paciente, certo? E aí, obviamente, além de analisar se o paciente ele ingere corretamente os alimentos, né? A gente tem que verificar as eliminações desse paciente, que também faz parte da avaliação de imunidade à aorta. Essas eliminações, né, elas podem ser ou por meio de eliminações vesicais ou intestinais, e a gente se questiona, esse indivíduo ele faz eliminações vesicais, é no banheiro, é por fralda, é por sonda vesical de demora, é por sonda vesical de alívio? Se é por sonda vesical de demora, qual é o tempo dessa sonda? Está próximo de fazer alguma troca, né? Então o enfermeiro tem que ficar também aí atento com relação aos tempos e períodos de troca desses dispositivos, né? O indivíduo ele não está fazendo xixi, ele não fez xixi nas últimas 12 horas ou últimas 24 horas. Então, pelo amor de Jesus Cristo, vai nesse paciente, avalia ele, toca na região suprapúbica, sente se tem presença de bexigoma ou não. Se tiver presença de bexigoma, é indicativo passar sonda vesical de alívio e investigar. Se ele não tiver aí sinais de bexigoma, a gente precisa analisar como é que estão os exames que estão analisando as funções renais do paciente, porque esse paciente ele pode estar evoluindo aí para uma injúria renal aguda, certo? Em outros serviços, nós fazemos ultrassonografias, né? Então, em outros serviços que eu já trabalhei, que eu também acompanhei alunos,
nós fazíamos ultrassonografia beira-leito. Então, em uma situação na qual o paciente ele não estava apresentando o débito urinário, o que que a gente fazia? A gente pegava o ultrassom portátil, fazia o ultrassom da região suprapúbica do paciente, fazia ali uns cálculos para quantificar o volume que tinha dentro da bexiga e se caracterizar a necessidade ou não de passar sonda vesical, certo? Caso meu paciente tenha comprometimento aí dentro do contexto de função renal, é necessário que a gente acione, né, converse com o médico para acionar o nefrologista, porque esse paciente ele pode ter uma indicação de realizar uma hemodiálise, né, sessões de hemodiálise. E aí inicia, né, a instalação de catéter, programa hemodiálise, avalia a duração, a programação de perdas, se vai utilizar heparina ou não, e por aí vai, né? Um outro critério que a gente tem que avaliar também são as eliminações. Esse paciente ele apresenta suas fezes por meio de quê? É no banheiro? É pela fralda? Existe algum tipo de colostomia, né? Ou algum tipo de ileostomia? Esse indivíduo está fazendo diarreia, não está fazendo diarreia? A gente tem que lembrar que diarreias e vômitos são fatores que podem levar à hipovolemia. E o paciente com hipovolemia, ele pode apresentar choque hipovolêmico, e aí esse indivíduo ele pode ter alguma parada cardiorrespiratória por causa dessa hipovolemia que foi causada, né? Então, por isso que é muito importante a gente tem que ficar atento aos quadros de diarreia, né? A gente segue nessa avaliação e aí nessa avaliação é feita a conferência da pele do indivíduo para verificar se existe integridade da pele. Como é que essa pele está? É uma pele que está hidratada, está ressecada, está corada, descorada, está normocorada, existe icterícia, né? Então, lá no meu estudo, se eu não me engano, tinha uns 2 ou 3 pacientes apresentando icterícia por causa de quê? Pancreatite. Pancreatite, se não me engano, um tinha outro problema de pâncreas e de fígado também. Então, por quê? Porque existe bilirrubinas em excesso no nosso organismo. Essa bilirrubina em excesso, ela acaba provocando o quê? Uma impregnação na pele do indivíduo. Então, por isso que é importante eu avaliar se o indivíduo tem ou não icterícia. Além de analisar a pele, a gente avalia também a conjuntiva do paciente, né? Ela está normocorada, está hipocorada, está ictérica, está desidratada. Alguns estudos mostram também a presença de úlceras de córnea. Então, por isso que é importante avaliar a íris, avaliar o olho, avaliar a conjuntiva, né? E quando a gente fala também de pele, é necessário avaliar a temperatura. Se o paciente ele tem hipotermia, hipertermia, se está com febre, né? É necessário tocar no paciente para verificar se ele tem alguma hipertermia ao toque. Nesse contexto de pelezinha úmida, verifique também se está saindo algum líquido pelos poros do paciente, né? O paciente ele pode estar apresentando drenagem linfática aí, com eliminação de linfa por meio dos seus poros, né? Então é importante observar também, alguns pacientes drenam muito, né? E um ponto muito importante, que muitas vezes acaba sendo negligenciado, é a avaliação de cavidade oral. Então, a partir de hoje, quem estiver atento aí a essas informações, nada de negligenciar, né? Isso na nossa realidade, não. Realidade de outros serviços. Então, outros serviços aí acabam negligenciando um pouco a avaliação de cavidade oral do paciente. Então, é importante verificar se a cavidade oral está íntegra, se tem alguma alteração, se a dentição está completa, se tem dente quebrado, se tem sangramento, né? Por quê? Para que a gente consiga aí ter um bom acompanhamento desse paciente. Lembrando que se o paciente vai fazer algum procedimento cirúrgico, essa arcada dentária que está incompleta, ou que está danificada, ou que tem muita cárie, tem muita inflamação, infecção aí, a gente só pode dar continuidade ao procedimento, né, para fazer cirurgia, se ele antes for avaliado aí por um odontólogo. Nosso serviço tem odontólogos que estão aí sobre aviso para poder avaliar esses pacientes, né? Com relação à pele, também é importante avaliar a pele mucosa de genitália, para analisar se existe integridade dessa região ou se tem alguma alteração. Quando a gente aí está falando um pouquinho sobre pele, perdão, sobre pele, né, é importante analisar também se existe integridade cutânea ou se o paciente ele tem alguma predisposição a ter lesão por pressão. Então, existe uma outra escala utilizada por nós, que é a escala de Braden, e essa escala de Braden, ela avalia se o paciente tem algum risco ou se tem alguma predisposição para desenvolver as lesões por pressão. Se ele tem risco muito elevado, um risco alto, um risco moderado, ou um risco leve para desenvolver lesão por pressão, certo? Então, se meu paciente ele tem lesão, a gente já registra aqui e deixa registrado qual é lembrando que a nova nomenclatura traz como estágio, certo? Estágio. Então, a lesão por pressão pode ser estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 ou estágio não classificado, né? E dentro do contexto de lesão, nós temos também
as lesões causadas por dispositivos médicos hospitalares, né? As skin tears, que são tipos de lesões aí que estão relacionadas ao processo de trabalho hospitalar, né? Na medida em que o indivíduo ele tem algum tipo de lesão, a gente deixa caracterizado o local, o aspecto e a cobertura que está sendo utilizado, né? Lembra que eu falei sobre trombose, né? Então, para analisar se o paciente tem trombose, riscos de trombose ou risco de TEV, a gente avalia deambulação e marcha desse paciente, para verificar se essa deambulação existe ou não, se ela é prejudicada ou não, se é uma deambulação com auxílio, se o paciente é acamado, se ele está contido no leito, e também para verificar a marcha, se é uma marcha lenta, se é uma marcha normal, se existe também alguma marcha claudicante, se o paciente ele arrasta a perninha quando ele está andando, se ele tem algum tipo de desequilíbrio, porque isso pode caracterizar algum tipo de dano neurológico nesse nosso paciente, certo? E aqui uma aba que nós precisamos deixar registrada são os exames, as datas dos exames que foram feitos. Então, ultrassonografia, tomografia, ressonância, certo? E nós também deixamos registrados aqui as datas dos dispositivos. Ah, qual foi a data do acesso no central? Se ele colocou hoje, a gente atualiza, dia 9/4/2024. Ah, foi feita uma intubação hoje, 9/4/2024, certo? E a gente vai deixando registrado. Passou uma sonda vesical, demora. Quando? Foi ontem, 8/4/2024, e assim por diante, certo? É muito importante também essa aba aqui de exames laboratoriais, embora eu não consiga ver aí muitos registros dos colegas enfermeiros, né? Mas é importante que a gente faça esse acompanhamento laboratorial, né? Como é que está a hemoglobina, hematócrito, leucócitos, plaquetas, se o paciente está apresentando proteína C reativa, né? Então, o PCR vai caracterizar a proteína C reativa, como é que está a glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio. Por quê? Porque a partir daí a gente pode tomar algumas condutas, né? Ou a gente pode também direcionar e dizer, doutor, olha, o paciente está fazendo alteração de potássio, de sódio, vamos fazer aqui alguma intervenção quanto à reposição de eletrólitos. Já nós temos muitas aberturas com os nossos colegas médicos no nosso hospital. E uma outra aba muito importante são as abas das culturas, né? Esse paciente deu entrada no nosso hospital, beleza, mas ele coletou o que de cultura? Foi feita hemocultura, suave nasal, suave retal, foi feito coleta de ponto de catéter, foi feita aspiração traqueal, qual foi o tipo de cultura que foi feito, né? E aí a gente deixa registrado as datas das culturas, até para poder fazer o acompanhamento juntamente com um laboratório. E aqui em seguida, tanto no contexto do plantão diurno quanto noturno, a gente vai colocar informações complementares, né? É necessário colocar o horário dessas informações, as ocorrências que tiveram, procedimentos, decisões, condutas de enfermagem. Não é necessário ficar repetindo paciente consciente orientados, paciente sonolento, paciente com sono, paciente com dieta via oral, paciente com isso, com isso, com isso. O que que a gente pede? Que nesses registros de enfermagem seja feito o que a resposta do paciente frente àquela situação, né? Então, o paciente apresentou desconforto respiratório, instalado máscara de Venturi, o paciente apresentou febre, feito hipertermia. Então, é importante que a gente deixe registradas as informações complementares. Por quê? Porque as outras coisas estão no checklist. Então, às vezes o pessoal reclamava muito, a gente escreve muito, mas escreve muito por quê? Porque não está dando atenção ao que está no checklist. Então, o checklist, ele já vai trazer respostas significativas para o que o meu paciente está apresentando. E nessas informações eu vou deixar registrado, né, a evolução do paciente naquele turno. Então eu vou deixar ali, vou evoluir o que foi que aconteceu com ele, se teve alguma demissão, se teve alguma intercorrência, né? O que eu não posso deixar passar são, de fato, as mudanças que aconteceram, né? Então eu já peguei situações, por exemplo, lá na própria UTI, paciente do leito 1 convulsionou. Aí é passado no plantão, o paciente convulsionou. Aí eu tô ciente, né? Daqui a pouco o médico pergunta, Fernando, foi feito o que nesse paciente? Aí eu digo, vou dar uma olhadinha que meu colega registrou. Quando eu abro a ocorrência, aliás, a evolução de enfermagem, não tem nada registrado. Eu digo, gente, uma convulsão aconteceu e não ficou registrado nada. Não, mas eu passei no plantão que o paciente convulsionou, que foi feito uma ampola de diazepam, tal e tal. Beleza, mas não vai ficar registrado isso? Como é que a gente não registra essa informação? O paciente teve uma PCR. Não registra-se uma PCR, teve uma hipoglicemia. Então, isso tem que ser registrado, porque eu preciso acompanhar o que aconteceu de intercorrências nesse paciente, quais foram as condutas, até para que eu dê continuidade àquela assistência, certo? Feito isso,
É importante também que nesse checklist a gente preencha as supervisões de cuidados para verificar se aconteceram ou não. Por quê? Nessas vários fenômenos vão acontecer na enfermagem, né, durante o nosso processo de trabalho. Então é importante que a gente faça o quê? Verifique se realmente as medicações foram feitas manhã, tarde e noite, se foi tudo aferido de sinais vitais, se o banho foi realizado, qual foi o horário do banho, se teve troca de curativo, se foi feita mudança de decúbito, né? E aí, lembrando que, infelizmente ou felizmente, fica a cargo do enfermeiro realizar esse processo de supervisão dessas tarefas que foram colocadas aí para nosso processo de trabalho, certo? Então, lembrem-se sempre de assinar e carimbar essa nossa evolução para que a gente realmente deixe esse registro oficializado, ok? Um outro instrumento utilizado, né, que eu vou falar para os técnicos de enfermagem. Então, um outro instrumento que é utilizado, né, vou também utilizar o nosso modelo aqui, que é o nosso paciente Luciano Huck da Silva. Esse registro dos técnicos aqui, eles de suma importância. Muitas coisas ficam registradas aqui e que são muito importantes para o nosso processo de trabalho, para dar continuidade a essa assistência, certo? Então, segue o mesmo modelo, identificação do paciente, do leito, o tipo de precaução, o diagnóstico, o diagnóstico médico, né, desse nosso paciente, o grau de dependência. E aqui os meninos vão colocando exatamente o quê? O mesmo modelo que foi ali utilizado, perdão, um modelo parecido, e a teoria de enfermagem que foi utilizada é a mesma teoria que foi utilizada para os enfermeiros, foi utilizada também para os técnicos, né? Então, esse registro de enfermagem que são realizados, né, por meio dos técnicos de enfermagem, colocando as anotações pontuais ali, também foi feita com base em Wanda de Aguiar Horta, né? Então, foi feito algumas adaptações utilizando esse modelo dela. E aí, o que é feito quanto ao registro dos técnicos de enfermagem? É avaliar nível de consciência para verificar manhã, tarde e noite se o paciente está consciente, se ele está orientado, se está desorientado, se está sob sedação, se está comatoso ou não. A oxigenação do paciente. É importante também deixar registrada a evolução, se o paciente estava em dois ambientes, mudou para catéter, se agora está em BIPAP ou se está entubado, né? Se esse paciente foi aspirado ou não. Ah, Fernando, mas ele foi aspirado para fisioterapia. Ok, registre que ele foi aspirado ali, e aí atrás no verso você coloca paciente secretivo, foi aspirado para fisioterapia durante o turno do plantão. Pronto. Ele tem acesso, qual é o local de acesso, se é um acesso central, se é periférico, se é gel hidratado, se foi feita alguma dissecção no paciente. E é importante também deixar registrado o local desse dispositivo, certo? Além disso, dietoterapia, se é uma dieta via oral, se é uma dieta assistida, não assistida, se o paciente está em jejum, se tem sonda nasogástrica ou se é orogástrica, se é oroenteral ou se é nasoenteral, e também jejunostomia e gastrostomia. Como eu falei para vocês, além disso, no registro dos técnicos, fica evidenciado as eliminações vesicais. E é importante que o enfermeiro ele bata o olhinho, revise esses prontuários, pelo menos no turno diurno e no turno noturno, né? Nos hospitais privados, a gente verifica esses impressos manhã, tarde e noite. À noite, duas vezes, né? Para que não passe nada batido. Então, vamos começar a ter esse cuidado e realmente revisar esses prontuários, porque muitas coisas vão passando aí, informações preciosas, né? Para complementar, aqui nós temos o controle de infusão na UTI. Eu vou mostrar para vocês que tem um balanço hídrico da UTI, né? Das UTIs, mas aqui a gente também coloca informações importantes quanto à hidratação venosa. Se é por gravidade, a gente coloca gravidade, se não é, a gente coloca a vazão dessa hidratação. Se o paciente tem dieta e também se está sendo instalado água pela sonda do paciente, certo? A higiene do paciente conta a higiene bucal, se está sendo feito os clorexidina 0,12%, que é para fazer realmente a higiene da boca do paciente, se o banho dele é um banho no leito, se é um banho com ajuda ou um banho sem ajuda, e logo em seguida as medicações que o paciente está fazendo uso. Algum tipo de curar, algum tipo de medicamento que faz bloqueio neuromuscular, se está usando algum tipo de droga vasoativa, sedativos ou analgésicos. Então, o que, que o técnico faz? Ele só vem aqui e registra com um X, né? Ainda estamos fazendo isso manualmente, mas logo em seguida faremos isso com o prontuário digital, certo? E aqui também existe uma outra checagem, né? O enfermeiro checa também grades, se as grades são elevadas ou não, se o paciente tem risco de queda ou não, mas o técnico de enfermagem ele também faz essa avaliação quanto aos riscos que estão relacionados à segurança do paciente, né? Mudança de decúbito, massagem de conforto, e se na hora que foi feito, o técnico de enfermagem vai lá e coloca o registro daquela
atividade. Caso o paciente ele tenha algum tipo de curativo, os meninos também deixam registrados. Se são curativos de acesso central, que foi feito por enfermeiro, eles deixam lá registrado que foi feito por enfermeiro. Se tem curativo de gastrostomia, de traqueostomia, se tem curativo de lesão por pressão, e a gente vai registrando as informações conforme o nosso plantão, certo? E uma coisa, algo muito importante, que foi essa aba que foi desenvolvida, que é a aba de HGT, certo? Então, lá na UTI a gente registra na folhinha na parte da frente, também registra no balanço hídrico, o enfermeiro também registra na folhinha dele, certo? O HGT foi feito de que horas? Foi feito meio-dia? Ou foi feito às 18 horas? Às 18 horas? Ou foi feito às 24 horas? Ou às 6 horas da manhã, né? E a gente vai registrar o quê? O valor IMGDL. Ah, deu 100, o outro deu, sei lá, 85. Então, muito cuidado com valores menores que 70. Valor menor igual a 70. É importante que a gente já faça a reposição de glicose desses pacientes que estão apresentando aí hipoglicemia, certo? Uma aba muito importante que também surgiu aqui para vocês foi a dietoterapia. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Meio-dia, instalado, dieta interal com volume, vou botar só assim, dieta interal, vírgula, volume de 250 ml, vazão, desculpa, vazão de 35 ml hora, certo? Mais trocado equipo de BIC. Pronto. Assinou, carimbou e fica registrado, né? Então, se o paciente à meia-noite também ele teve uma nova dieta, a gente registra instalado segunda etapa da dieta integral em BIC. E aí, bota o volume e bota também, né, alguma informação de vazão. Se houve alguma mudança, né, digamos que o nutricionista passou lá na UTI ou passou no seu setor e mudou a vazão, a gente também coloca, receba avaliação da nutricionista ou paciente avaliado pela nutricionista, foi ajustado a vazão de dieta integral, certo? Com relação às medicações, é importante que a gente também deixe registrado, principalmente os antibióticos. Então, digamos que o paciente ao meio-dia, ele, a gente põe, né, instalado, Tazocin, 4,5 gramas, né, se não me engano. 4,5 gramas. Me ajuda aí, nem mais não. Certo? Conforme prescrição médica. Opa, enrolei aqui. Certo? E pronto. 14 horas. Instalado meropenem, né? E a gente vai deixando registradas as medicações que foram. Sim, importante, registrou, mas também tem que checar essa prescrição para que a gente realmente tenha certeza que ela foi feita, né? E aí, no final, a gente vai colocar o quê? As anotações de enfermagem. Então, 8 horas da manhã. E aí você vai descrever as informações que foram acontecendo com o paciente ao longo do seu processo aí de hospitalização naquele dia. Certo? Lembre-se, pelo amor de Deus, no final, registrar com carimbo e assinatura aquilo que foi feito por vocês. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o último instrumento, que é o instrumento do balanço hídrico, lá da UTI, das UTIs, na verdade. E aí, por que que é feito um balanço hídrico? Então, o balanço hídrico com controle de sinais vitais é de suma importância. Para quê? Para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo com o nosso paciente. Então, como eu já falei aqui de costume, né? Nós deixamos aqui registrado no cabeçalho o nome do paciente, né? Mantém aqui o nosso paciente personagem, o nome do paciente, a idade do paciente, o diagnóstico dele e também o leito. Então, são formas de identificar, né? E a data para a gente ter certeza que está sendo feito naquele momento aquela avaliação. Então, é, os fenômenos vão acontecer, né? Principalmente na UTI, os fenômenos acontecem a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas eu preciso verificar sinais vitais, o paciente vai estar monitorizado, né? Então é mais tranquilo da gente fazer esse controle. Então, a cada 2 horas eu preciso verificar sinais vitais, anotar tudo que entrou
e anotar tudo que saiu no meu paciente, certo? É muito comum que as equipes elas registrem as saídas no final do plantão, certo? Isso é o correto? Teoricamente, não. Mas muitas vezes você não vai ter uma grande diferença ali de volume, principalmente em pacientes mais crônicos. Porém, se eu tiver um paciente cirúrgico, um paciente cardíaco, um paciente que fez transplante, um paciente que está ali realmente com um estado geral grave, né, de uma complexidade muito exacerbada, uma gravidade ali, né, nas eminências de óbito, enfim, ou nas eminências de pós-cirúrgicos, esses pacientes eu preciso ter um rigor maior quanto à verificação de sinais vitais e também de eliminações e de entradas. Por quê? Porque pode mudar muita coisa dentro do perfil ali de avaliação desses nossos pacientes. Alguns pacientes, eles acabam tendo a sua avaliação a cada 1 hora, né? Se a gente for levar em consideração os pacientes pós-cardíaca, a gente faz a avaliação desses pacientes a cada 1 hora, certo? Então, a cada 2 horas eu vou avaliar o quê? Frequência cardíaca do paciente, a frequência respiratória, a pressão arterial sistólica, diastólica, pressão arterial média, temperatura e saturação. E aí eu vou alimentando aqui, nesse meu, nesse meu balanço hídrico, eu vou alimentando o que está acontecendo no meu paciente quanto aos sinais vitais, certo? Logo em seguida, a gente vai colocando se o paciente está entubado ou não. Se ele estiver entubado, eu boto qual é a FiO2. Se teve HGT, a gente também registra. E aí, se teve entradas de água, entrou quanto de água? 100 ml. O paciente ingeriu uma coisa via oral? Nesse caso, não, porque ele estava entubado. É um exemplo aqui. Com relação à dieta interal, entrou o quê? Entrou 60 ml de dieta. Hidratação entrou quanto? 42 ml. E medicação? Ele fez uns 2 remédios, no fim, somou um quantitativo de 250 ml de medicação que foi infundida, certo? Então, a gente deixa tudo isso registrado. Uma coisa muito importante aqui. É, sempre que a gente anotar o volume, eu preciso também anotar a vazão, certo? Por quê? Porque pode acontecer de, ao longo do dia a dia, essas bombas, desculpa, essas bombas serem modificadas e aí nessas modificações eu perder o time desses registros, né? Então, por isso que é muito importante que a gente deixe ali a vazão marcadinha, bonitinha, para não ter nenhum problema. Eu vou passar a informação para vocês aqui, que acaba passando um pouquinho batido, né? Sempre que o paciente fizer febre, digamos que ele fez aqui 38 graus de febre, certo? No balanço hídrico, no balanço hídrico, aqui nas saídas, eu preciso registrar 100, 100, certo? Vai entrar aí como um valor negativo para o paciente. Por quê? Porque toda febre leva a calafrio, leva a tremor, leva aumento do processo metabólico do paciente e o paciente vai ter perdas, né? Então, nas UTIs, paciente quando faz febre, a gente registra menos 100 ml. O paciente, quando ele faz algum quadro de evacuação, ficou o padrão na UTI também, a gente deixa registrado um valor de 200, certo? E aí esse valor vai ser informado, principalmente quando a gente faz o final do balanço hídrico. Por quê? No final aqui, ao meio-dia, eu vou somar todas as entradas de água, de alimentação, de dieta, de hidratação, de medicamento, de noradrenalina, de fentanil, de midazolam, de vasopressina. Então, todas as medicações que entrarem no paciente, tudo que é de volume, a gente vai anotar tudo que entrou e eu vou colocar aqui o valor. Entrou 500 ml. E depois eu vou registrar o que foi que saiu. Saiu o que tanto? O paciente ele fez, sei lá, ele fez o quantitativo de 200 ml deixa eu botar aqui no final. 200 de xixi, ele fez cocô, a gente marcou mais 200 ml, ele fez febre, marcou mais 100 ml. Então, 200 mais 200 mais 100, eu vou ter um quantitativo aí de 500 ml. Então, 500 de entrada menos 500 de saída, eu vou ter aqui igual a zero, certo? Então, o balanço do paciente ficou aqui equilibrado com relação aos processos de entrada e de saída. Isso vai acontecer de manhã, vai acontecer à tarde, vai acontecer à noite. Lembrando, enfermeiros, que é necessário carimbar e assinar o final desse balanço hídrico,
certo? Porque eu estou tratando também do documento. Ah, Fernando, e a balança suíte que é documento? É documento sim, certo? Porque eu tenho principalmente as maiores informações sobre as entradas e saídas do paciente, equilíbrio hídrico, balanço hídrico, equilíbrio eletrolítico, tudo isso vai ficar registrado aqui nesse nosso balanço hídrico do paciente, certo? Ok? Então, galera, eu espero ter contribuído aí com o processo de aprendizagem de vocês. Esses são os nossos principais instrumentos que são utilizados, né, para registros e anotações de enfermagem. Esse é um momento muito importante, muito crucial. É necessário que a gente encare esse processo com muita seriedade, né? Para quê? Para que a gente deixe as informações o mais fidedigno possível, levando em consideração que eu preciso evitar rasuras, eu preciso evitar é, palavras de baixo calão, enfim, aquelas regrinhas que a gente já conhece já, né? E aí, lembrando que tudo que é registrado vai servir para a continuidade do nosso processo de cuidado aí da assistência de enfermagem, certo? Então, eu deixo aqui meu abraço, eu deixo aqui a minha disponibilidade, caso vocês tenham algumas dúvidas. Essa aula é uma aulazinha um pouquinho mais técnica, para mostrar realmente o que a gente tem de instrumento, como é que se preenche, certo? E aí fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas e colocações, certo? Eu sei que algumas coisas ficou a combinar com as coordenações, mas eu estou trazendo de um modo geral e trazendo também a realidade da UTI, de como é que a gente preenche esses instrumentos, né? E como é que a gente, da melhor maneira, aí vai registrando as informações do paciente, certo? Então, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço mais uma vez a professora Dandara, agradeço mais uma vez a Universidade Federal, né? É sempre um prazer aí contribuir com o processo de aprendizagem, não só dos nossos alunos, mas agora dos nossos colegas de trabalho, né? Então, meu carinho, meu respeito a cada um de vocês que fazem um excelente trabalho no Hospital de Zé Trigueiro, onde muitas vezes a gente ali acaba tirando, né, leite de pedra para realmente prestar uma assistência dentro da maior excelência que a gente pode fornecer aos nossos pacientes, certo? O recado que eu dou é insistam e persistam, porque às vezes o processo de trabalho é árduo, a gente se estressa com algumas coisas, né? Mas nunca deixem de fazer o seu melhor, porque nós sempre seremos reconhecidos por aquilo que nós fazemos de melhor, certo? Então, muito obrigado, eu fico à disposição e até o próximo encontro que eu tiver com vocês. Tchau, tchau.